Bom, o substantivo grego Petra designa no grego a uma rocha grande e firme. Já o substantivo masculino Petros é aplicado geralmente para designar blocos, pedras, móveis e isolados, bem como a pedra pequena ou pedras pequenas, tais como pedreira ou pedras de arremesso, fragmentos de pedras, rochas. Tá? Então, Pedro é Petros, parte de rochas, e não Petra, rocha firme. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então Cristo, na realidade, Cristo é Petra, rocha grande e firme. Tá? Pedro foi a pedra forte e firme, mas em união com Cristo e nunca desligado dele. Quando Pedro andou sobre o mar, seus joelhos estavam fixos em uma pessoa. Seus joelhos estavam olhando para Jesus. Mas quando ele começou a olhar as ondas do mar, logo Pedro começou a afundar. Como uma igreja sobre a qual as portas do inferno não poderiam prevalecer, iria ser edificada sobre um homem. Como as portas que não poderiam ser, mais uma vez, como uma igreja sobre qual as portas do inferno não poderiam prevalecer se ela seria edificada. Vou olhar aqui para vocês sobre um homem. A igreja só está viva hoje, a igreja local, a igreja local, porque ela está edificada sobre a rocha que é Cristo, Petra, rocha grande, e não sobre Petros, fragmentos rochosos. Ele é a rocha, por isso que a igreja está firme e ela permanece. As leis que se criam para destruir a igreja, as leis que se criam para impedir da igreja falar, as leis que se criam para impedir da igreja crescer, as leis que se criam para a igreja impedir de construir templos, a igreja que se constrói para impedir da igreja falar. Primeiro, existe, por exemplo, se tem algo que faz a igreja parar, é pecado. Eu vou dar aqui pelo menos 4 exemplos para vocês. Se a igreja tivesse sido edificada em Pedro, ela já tinha parado. Agora, por exemplo, uma das coisas que faz a igreja parar de crescer é quando você para de pregar, as pessoas não têm conhecimento de Cristo, automaticamente ela para de crescer. Existem leis aqui no nosso país, várias igrejas, e vocês sabem disso. E a lei do psil, a lei do silêncio, quando ela é para ser aplicada, ela é aplicada nas igrejas e as igrejas são mutadas. Já vi muitas igrejas fechando portas, sendo lacradas, por causa do som. Então, uma coisa que faz a igreja crescer é som. Se você tira o som, tira a voz, então você tira uma força. Olha aí, Pedro, se ela fosse edificada em você. Eu estou falando agora, não estou falando nem de antes, nem do princípio. Outra coisa que impede a questão da contribuição. Se você tira a contribuição de cristãos, a igreja também para de crescer, porque a igreja precisa de donativo, de dízimo, de oferta. A igreja como local, como organização. Não estou falando de Deus, a igreja universal, tá? Eu falo de igreja universal, todos que compõem todos os salvos, justos. Tá? Então a igreja precisa disso. Então quando você começa a se anunciar que não se pode dar dízimo, que não dá dízimo, que não se ajuda, que não oferta, que tributa, começa a tributar, aí as pessoas automaticamente perdem o prazer e param de ajudar. Porque quando eu dizimo, independente para quem vai, eu estou dando para Deus, então eu estou devolvendo. Então é uma coisa que eu vou falar depois sobre isso. Então é conceitos que não são bem definidos. Outro ponto que, se a igreja tivesse edificada sobre Pedro e não sobre Cristo, é: se eu não falo, eu destruo a visão sobre a construção de templos, que é com finanças. As pessoas, eu trabalho a melhor mídia possível para impedir das pessoas não contribuírem. E ela continua crescendo.
E agora eu crio leis, que tem leis no Brasil. Depois vocês olham lá. Leis no Brasil que você não pode construir templos sem autorização, sem que haja plebiscito, uma série de outras coisas que eu quero evitar de falar. E se você vai construir, se for igreja, é diferente de construir uma empresa e etc. Um negócio, mas tem que ver por causa do local, o ambiente, se é residência, se não é. Estou falando de templo físico, gente. Olha como o negócio é sério e a importância de ter representantes em Senado, nos 3 poderes. Então, você não pode falar, não pode construir, não pode dizimar. E aí tem outra coisa que impede. Se fosse Pedro edificada a igreja sobre Pedro, tem outra coisa. Uma coisa que faz a igreja parar é o pecado dentro da igreja, dentro da comunidade, dentro da instituição, dos membros. Então, automaticamente, quando eu falo isso, eu estou falando de pecado dentro da igreja. Então, como que isso pode acontecer dentro da igreja se não for a força de lei? Então, se for baixado decretos, leis, etc., de casamento, posições, se qualquer pastor for pego sem praticar aquilo que é lei, automaticamente ele pode ser preso, enfim, uma série de outras coisas que também quero evitar de falar. Então, se ela, com todas essas leis, ataques, calúnias, ela não parou, se tivesse sido edificada em Pedro, a igreja o diabo já tentou tirar a moral da própria igreja católica como um todo, por causa da pedofilia, de exército, de tudo, da igreja protestante, vem queimando a imagem das pessoas para que as pessoas parem e vai colocando pecado dentro do meio do povo e a igreja vai se distanciando de Deus e esfriando de uma forma na fé. E o que vai acontecendo? A igreja não para. Se essa igreja não fosse edificada em Cristo e se ela fosse edificada em Pedro, ela não estaria viva até hoje. Tá bom? Então, pode ter certeza que desde o concílio de Constantinopla em 381 d.C., a igreja tem firmado ser uma santa, tá, católica e apostólica, observando a igreja em ângulos diferentes. Então ela determinou, acordou ser santa, ser católica, ser apostólica, ser romana, tá? Então esses termos aqui inerentes da igreja cristã, na realidade, quando você vai ver sobre a questão do católico, apostólico, romano, é um pouco diferente dentro da realidade. Primeiro, unidade, tá? Segundo, santidade, e aí sucessivamente. Mas católico, a palavra católico significa universal, significa a igreja cristã, católico, apostólico. Só não somos romanos. Então eu sou católico, que é uma palavra universal, é uma palavra que liga, tá? Eu só não sou romano, porque eu nunca estive lá. Não sei porque algumas pessoas falam que só é católico romano quem está em Roma.